Nós buscamos nessa noite que Jesus possa nos abençoar, que os bons espíritos possam estar ao nosso lado. Fui eu, não foram os bons espíritos não, viu? Então, essas tranqueiras, geralmente somos nós que fazemos mesmo. Para aparecer na filmagem e para os nossos amigos que nos acompanham pela internet, para eu não ficar descabelada. Muito obrigada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é o princípio do Evangelho de João. São com essas palavras que ele começa a descrever o Mestre Divino, Jesus, chamando como o Verbo da criação, aquele que estava com Deus no princípio e que fez todas as coisas e que sem ele nada teria se feito. Assim nos conclama o evangelista, de uma forma quase poética, o entendimento do que Jesus significa para todos nós. Esse Verbo criador, essa criatura que vem através do amor, através das bênçãos de Deus, colocar o nosso planeta em pleno funcionamento, para que pudesse nos receber. E aí fomos buscar num livro que eu acho tão poético quanto as palavras de João, intitulado A Caminho da Luz, que o Espírito Emmanuel nos traz em duas lições logo no começo, quando ele nos fala do Verbo, o Verbo na criação terrestre, e o Divino Escultor, quando ele diz assim: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizavam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o Verbo da criação do princípio. E mais adiante ele nos diz: organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. Jesus, o Verbo da criação, se responsabilizou pela Terra, desde o momento em que a nebulosa se desprendia do Sol, e se responsabiliza da Terra e dos filhos de Deus que foram entregues a Ele até hoje. Assim nos canta o evangelista João, nos canta através das palavras do Espírito Emmanuel, como esse Espírito que é exemplo, ou deve ser exemplo, para todos nós, em todos os momentos, sob a proteção divina, através do amor que guia todas as suas ações, se responsabilizou e se responsabiliza por tudo o que acontece na Terra. Jesus nos conclama até hoje, através das suas palavras, quando ele diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então ele está nos dando, mais uma vez, a prova de que ele cuida de nós, filhos de Deus, seus irmãos. E como nos diz Emmanuel, ninguém lhe viu as mãos augustas trabalhando. Acho que, não posso dizer de conhecimento profundo, porque não estudei todas as religiões, mas pelo menos as cristãs que eu conheço, nenhuma delas tem a visão que nós temos de Jesus como esse ser que trabalhou no princípio do nosso orbe e trabalha até hoje, se responsabilizando por todos nós, pelos destinos da terra, cuidando de cada um de nós. E aí nós lembramos também
que em o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos é trazido que o espírito que toma particularmente conta do Brasil é Ismael. E aí eu fiquei imaginando a responsabilidade de Ismael, né? Ele deve estar assim, multiplicando aos milhares os bônus horas ultimamente, porque nós temos esse momento de transição, esse momento turbulento em nossa sociedade, e é a responsabilidade desse espírito. Eu fico imaginando, se nós não tivéssemos esse conhecimento, e se nós não tivéssemos esses espíritos que tomam conta, aonde nós estaríamos? Porque no nosso mundo, ainda hoje, né, nós temos o mundo funcionando, a sociedade funcionando, porque existem inúmeras pessoas que se responsabilizam por isso. Inúmeras. Nós temos cientistas que incansavelmente trabalham pela melhoria da medicina, pelo descobrimento da física, da geologia. Nós temos em todos os âmbitos da ciência a busca constante de conhecimento para facilitar a nossa existência, para melhorar a nossa vida, para tornar a vida mais cômoda. Pode ser que essas ferramentas não sejam usadas na totalidade pela humanidade, que muitos ainda não tenham acesso, mas elas existem, estão aí. Nós temos as pessoas que cuidam e se preocupam com o meio ambiente. E que muitas vezes eu já ouvi o pessoal dizer assim, o pessoal do meio ambiente é muito radical, né? Não pode mexer na planta, não pode fazer no animal, mas não pode. Nós causamos um desequilíbrio tão grande no nosso planeta e nós não observamos isso, nós parece que não sentimos, ou que não faz diferença. Porque quando eu era criança, nessa época, em Campina Grande, a gente não estava suando como está suando hoje. Nós não tínhamos essa mudança, né, tão brusca. Então, o calor é bom, mas na época que eu já estava acostumada, né, então mudou. Isso acontece por quê? Porque em algum momento Deus está achando que a gente tem que ter mais calor do que nos outros lugares? Não. É desequilíbrio. E quem causou desequilíbrio? Eu lembro quando eu estava estudando a questão das pragas, né, por conta da questão profissional, e eu não me lembro da disciplina agora, mas a professora nos dizia que por que existem pragas na agricultura? Agora, momento engenheiro agrícola, ok? Então, por que existia praga na agricultura? Acho que todo mundo sabe, né? Mas vai que tem algum desavisado aí que não sabe. Porque os bichinhos lá, o que nós chamamos de pragas, que na verdade eles estão se alimentando, né? Eles têm que comer, né? Eles têm que se alimentar. O povo chama de praga, mas, né, a gente tem que ver que quem foi deseducado somos nós. O que era que eles comiam? Eles viviam nas florestas, nas matas, e eles se alimentavam das cascas das árvores, das sementes que tinham lá. Aí o que foi que o ser humano, inteligente demais, fez? Pegou, derrubou, porque achava que aquilo era lixo, não servia para nada, ou quase nada, e começou a plantar outras coisas. Por inúmeros motivos, eu não estou dizendo que a gente não tem que se alimentar, mas o desrespeito é muito grande. E aí, eles não tinham mais o que se alimentar ali. Aí eles começaram a olhar, por exemplo, um negocinho vermelho, fofinho, que quando ele comia, dava muito menos trabalho do que comer casca de árvore. Um tomate é muito melhor do que comer uma casca de árvore, não é? Então, aí eles foram e comeram. Então, e aí vai gerando a questão do desequilíbrio. Aí o pessoal fica reclamando das pessoas que se responsabilizam pelo planeta, pelos animais. A necessidade do equilíbrio que existe, porque Jesus, como um co-criador responsável e extremamente sábio, criou, sob as leis de Deus, todo o equilíbrio necessário para que o nosso planeta funcione maravilhosamente, inclusive com nós outros dentro.
mas irresponsavelmente, e aí a gente não pode dizer os outros, dizemos nós mesmos, utilizamos da inteligência e do nosso livre-arbítrio para afetar a natureza, desrespeitá-la de uma forma imensamente cruel às vezes, como se isso não fosse afetar a nossa própria existência. As pessoas que se responsabilizam pela educação, os pedagogos, os psicólogos, os historiadores, as pessoas que nos trazem conhecimento tão necessário. Eu sou uma pessoa que adoro conhecer. Quando eu chego perto de alguém que conhece muito, porque as pessoas hoje em dia, muita gente está interessada em quem conhece muito da vida dos outros, né? Conhece demais da vida dos outros. Como diz uma das minhas noras, né? Eu vou stalkear. Eu nem sabia o que danado era isso, depois ela me explicou, né? Vai fuçar mesmo, fuxicar a vida dos outros, né? Aí o povo usa uma palavra bonita para disfarçar o que é que está falando. Eu vou stalkear a vida de fulano de tal, e daqui a pouco lá vem ela com relatório. Eu digo, mulher, né? Mas geralmente na brincadeira. Tem muita gente interessada nisso. Mas o conhecimento, quando você está perto de alguém que conhece as coisas, que fala e você fica embevecido, quando você aprende, reaprende, descobre algo novo, isso é excelente. Então, essas criaturas que trabalham incessantemente, que se responsabilizam em maior ou menor grau pela humanidade, nós vivemos ainda por conta disso. E aí nós temos que começar a pensar qual a nossa cota de responsabilidade diante da vida que se nos apresenta. Aonde eu estou vivendo essa responsabilidade? Porque o momento é de desafio. Ou vocês não acham que nós vivemos um momento extremamente desafiador? Um momento que requer de nós atitudes corretas, atitudes firmes. Esse momento é um de desafio. E ninguém pode se eximir de tomar as rédeas da própria existência. A maior responsabilidade que nós temos é a responsabilidade das nossas próprias existências, da condução da nossa existência, da nossa vida, das nossas atitudes. Essa é a maior responsabilidade. Porque quando nós nos responsabilizamos por isso, é porque nós já temos a consciência daquilo que devemos fazer. Essa é a grande questão. Talvez o que mais traduz essa questão da responsabilidade em palavras de Jesus, existem tantas, né? Eu vou citar algumas aqui essa noite, seja a parábola dos talentos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Quando todo mundo aqui já conhece, eu não vou repetir. Por quê? Porque o rei, o senhor, né? Não é o rei, é um senhor muito rico, ele distribui os talentos de conformidade com a capacidade que cada um tem de receber. E no momento em que ele distribui, ele está dizendo assim, você é responsável por aquilo que recebeu. É isso que ele está nos dando. Então, a cada um de nós, na atual existência, nos foram dados vários talentos. A uns mais, a outros menos. A uns mais porque tem mais capacidade de desenvolvê-los, a outros menos porque não tem. Mas o que acontece na história é que muitas vezes nós não queremos nos responsabilizar pelo talento que recebemos, inclusive porque muitas vezes pedimos por ele. Seja o talento dos bens materiais, seja o talento dos bens intelectuais, seja o talento de um dom qualquer, de uma facilidade, de uma arte, de qualquer coisa que nós tenhamos e que possamos oferecer esse dom à humanidade de forma que possa ajudá-la. Isso é um ser humano responsável. Isso é alguém que sabe o que está fazendo aqui. Como Jesus sabia exatamente o que tinha que fazer quando Deus lhe concedeu a tarefa de se responsabilizar pela terra. Então, assumir essas responsabilidades. E aí nós temos nessa parábola algo muito latente, algo que nos mostra como fazer isso. Porque eu tenho as possibilidades de multiplicar.
Eu tenho a possibilidade de aumentar esses dons para servir mais. Porque a gente não pode se acomodar com aquilo que está fazendo agora. A gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Porque quando a gente está fazendo bem, o próprio bem, essas são palavras de André Luiz, em Conduta Espírita. Quando nós fazemos o bem, o próprio bem arruma os meios e o tempo necessário para que nós possamos continuar fazendo bem. Então, é necessário se responsabilizar pela vida, mas muitas vezes queremos fugir. E aí eu trouxe um texto que está em Mateus também, quando Jesus nos diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, tem gente que não quer responsabilidade com nada, e quando falta com esse dever a cumprir, além de não avançar, impede que os outros também o façam. Por que é que nós fazemos isso? Porque a gente não gosta de muito trabalho, porque acha que trabalho é punição. Trabalho é algo ruim. Mas nós somos feitos para trabalhar. Nós estamos aqui para isso, para dar o nosso contributo. Nós podemos e devemos isso fazer. Mas fugir ao compromisso. Fulano, vá ali fazer palestra. Mas me disseram, né, assim, o ideal é que a gente faça palestra, e o ideal que faça palestra, e que suas palavras estejam de acordo com o seu comportamento. Como nós conversávamos há pouco, eu acho que não ia existir quase nenhum palestrante, né, por aí. Então, o ideal é esse. Mas você tem a capacidade de transmitir. Não quero não. Não quero saber disso. Né? Não quero, por favor, não boto, não vou me responsabilizar por isso. Vou fazer o seguinte: você podia se responsabilizar por coordenar a fila do passe. Não, porque tem gente chata, não acontece aqui, né? Mas às vezes em um centro espírita ou outro, pode ter alguém que queira passar na frente, né? Que acha que tem prioridade mais do que os outros, e aí essas coisas que acontecem de vez em quando, e aí eu não quero problema. Porque muitas vezes as pessoas acham que se responsabilizar é ter problema. Ou a falta de coragem de fazer alguma coisa. De viver. De escolher. Falta de coragem. De dizer assim, eu quero me modificar. Então, a acomodação isenta de que você faça alguma coisa. Então, eu estou aqui, não estou mexendo com ninguém, e eu só me lembro da questão 642 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou aos Espíritos se bastaria ao homem, ao ser humano, não fazer o mal para estar no caminho certo. Os Espíritos dizem, não. Não é não fazer o mal, é fazer o bem. E fazer o bem no limite das suas forças. Então, a gente sempre pode fazer um pouco mais. A questão é, queremos fazer? Queremos nos responsabilizar? Porque, querendo ou não, quando nós nos omitimos, isso também vai ter consequência. E quando nós sabemos e não damos um passo à frente, mais ainda. E aí fui buscar de novo em Jesus, que é o camarada que nos deu o caminho para a felicidade. Jesus não veio ditar regra, não. Ele veio nos mostrar o caminho para ser feliz, para estar livre das amarras que o nosso egoísmo e o nosso orgulho ainda nos traz. Quando ele diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E em outra parte ele nos diz assim, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso está no Evangelho de Lucas. Então, quando a gente conhece, a responsabilidade é maior.
muito maior. Por tudo que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo. Então, quando a gente se omite, quando a gente fica em cima do muro, quando a gente não decide, isso tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. E é nossa responsabilidade. Porque o mundo hoje, a nossa sociedade, a nossa humanidade, se apresenta da forma que se apresenta, porque é nossa responsabilidade. Como é? Não existe dúvida disso. Nós também contribuímos para que a nossa sociedade esteja assim. De uma forma ou de outra, ontem ou hoje, nós contribuímos. Então, a sociedade, porque está acontecendo um problema sério do outro lado, no Oriente, na Ásia, lá na Austrália, isso não é comigo. Eu estou morando aqui, é com a gente. É conosco. É com todos, porque todos somos irmãos. Todos necessitamos uns dos outros. Então, nós temos essa tarefa. O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele falando sobre responsabilidade, ele diz que ter responsabilidade implica ter determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. A gente tem que ter coragem para ser responsável, para assumir o que a gente fez. Talvez isso aconteça mais quando nós estejamos um pouco mais, eu não gosto de dizer velho, porque ninguém é velho, né? A gente está numa experiência constante de renascimentos e tal. Vamos dizer assim, mais experiente. Estamos mais experientes. A gente já passou por aquele momento em que tudo parecia demais. Em qualquer dissabor parecia que era o fim do mundo. Porque a gente já tem mais experiência, sabe lidar melhor com as situações. Para ter coragem de assumir quando a gente erra. De responsabilizar-nos pelos nossos erros. Isso é algo extremamente importante. Sair do orgulho e dizer assim, eu fui responsável, fiz uma besteira, tomei uma atitude e sou suficiente maduro para dizer que eu errei. Ser responsável por qualquer atitude que nós tenhamos, qualquer que seja, porque não é feio. As pessoas não entendem isso. Que não é feio a gente voltar atrás e dizer que erramos. E pedir perdão. E dizer, eu pensei, naquele momento minha mente estava nessa visão, eu pensei por esse lado. Ninguém chegou e disse que conjecturou outras coisas, argumentou, e eu fui e tomei essa decisão. Nós não ainda estamos imperfeitos. Então é natural que os erros aconteçam. Mas nós temos que nos responsabilizar por eles. Porque é culpa do tempo. Porque é culpa do governo. Porque é culpa do outro. Porque é culpa do motorista ruim que tem por aí. Porque é culpa que... E aí a gente vai terceirizando, sem assumir a nossa parcela em tudo o que nos acontece. Quando a escolha é sempre nossa. Ele continua dizendo que é decidir por si mesmo para ir e descobrir a razão do próprio querer. O homem é intrinsecamente livre em seus atos e pensamentos, mas responde por tudo que faz e pensa. É essa a grande questão. Tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos. É a lei de causa e efeito. E isso é muito bom. Pensar. Tudo que você pensa, aí a gente lembra de Jesus, né? Ouviste que foi dito, não cometeis adultério, mas eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo por ela, já na sua mente cometeu adultério. Pecado por pensamento. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração. Então, responsabilidade pelo que a gente pensa. Porque o que a gente pensa toma forma. Porque o que a gente pensa encontra outras mentes e outros corações que sintonizam conosco. E isso pode gerar muito bem. Isso pode gerar muito desastre. Somos responsáveis por todo o pensamento,
por toda a palavra e por toda a atitude que emitimos para o mundo. Então isso causa em nós às vezes quando você está olhando, né? Eu me lembro, eu tenho umas plantinhas lá em casa, tem de novo, mas eu vou contar porque é que eu tinha. E aí elas estavam lindas, muito, coisa mais linda do mundo. E eu passava e olhava e admirava aquela coisa linda. Aí um dia, a gente foi fazer, na nossa casa espírita, nós temos o hábito, né, de fazer os evangelhos na casa dos trabalhadores. Tem um amigo da gente que disse que quiser desculpa para ficar lanchando na casa dos outros, né? A gente bateu o martelo, agora é só água fluidificada de evangelho, porque a gente precisa do alimento espiritual e emagrecer também, porque bolo todo mês e não dá certo, né? Fica complicado. E aí, as plantinhas lá. Aí chegou uma criatura, né? Que foi assim, meio que visitar, né? Não foi... Desculpa aí. Não era assíduo. Aí olhou para as plantas. Aí disse assim: menina, que coisa linda. Cláudia, está maravilhoso. E eu, meu Deus, eu senti o pensamento. Né? Tá lindo, não sei o quê. Eu digo, eita, Jesus, quer ver? Aí passou. Quando foi na segunda, isso foi no domingo de noite, quando foi na segunda-feira de manhã, que eu saí para ir para a universidade, estava seca as bichinhas, caído tudo, né? Aí eu digo, o que foi isso, o pensamento da criatura, né? Eu digo, tem que dirigir essa pessoa para trabalhar na fluidoterapia, porque com essa energia todinha, quando bem direcionada, levanta né? Porque foram todos. Tinham, acho que uns 6 ou 7, né? Plantinhas, as florezinhas, tudinho. Aí daquela terra não brotou, então tinha que dirigir. O pensamento que a gente emite, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente olha demais e aí a gente pode derrubar alguém. Do mesmo modo, os nossos bons pensamentos podem elevar alguém. A gente vai e faz, né, com que alguém se erga. Reflita na responsabilidade que você possui em sua condição de ser humano livre. Você pode escolher ser honesto ou desonesto, misericordioso ou cruel, leal ou traiçoeiro, útil ou inútil, mas responderá pelos seus atos. Não se trata de pecado e castigo, mas de responsabilidade. Em doutrina espírita nós não tratamos de castigo, de pecado, nós tratamos de responsabilidade das nossas atitudes. Então é isso que Hamed tem que olhar para nos fala. E nessa noite, falando das nossas responsabilidades, eu gostaria de tirar um tempinho aqui para a gente falar um pouco, já que estamos chegando ao Dia das Mães, um pouquinho dessa responsabilidade muito particular que nós temos nos nossos lares. Uma responsabilidade que talvez no mundo de hoje esteja sendo um pouco esquecida, ou que as pessoas acham que não merece tanto. O mundo hoje reclama de nós uma atitude muito fora de casa. E às vezes nós esquecemos desse dever e desse devotamento que todos nós que estamos no lar. E aí nós não temos que deixar isso só nos braços dos pais, né? Mas nós, filhos, quem compõe o lar, porque é uma responsabilidade de todos e é essencial. É essencial para a existência. E é através dessa responsabilidade dentro do lar que a gente melhora o ser humano e que a gente melhora a nossa sociedade, a nossa humanidade. E aí eu fui buscar no livro Consolador, a questão 189, em que em que Emmanuel faz uma pergunta sobre os deveres da mãe. Mas aí eu não queria trazer essa questão só com a mãe mesmo, chegando o Dia das Mães. Não é só da mãe. É de todos aqueles que estão compartilhando do lar. Todos aqueles que estão juntos, porque existem hoje pais que são mães, que são pai e mãe, mãe que são pai e mãe, avós, tias, irmãos que assumem essa tarefa. Então é a tarefa de quem é responsável.
de quem é responsável no lar. E isso é para a nossa vida. Para a nossa vida. Então, ele começa dizendo, eu vou trazer alguns recortes, porque a lição é um pouco longa, né? Eu recomendo que todos possam ler, que ele falando no ambiente doméstico, que ele fala do coração maternal, mas quem assume, né, esse momento deve ser o expoente divino de toda compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. E eu li isso aqui, e eu disse assim, só isso? Só no primeiro parágrafo eu li assim, digo, mas mano, só isso. Deve ser o expoente divino de toda compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Alguém que está dentro do lar. É como se refletisse o amor de Deus. É como se repassasse esse amor. Qualquer um que assuma essa posição. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, deve acender a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. É alguém que segue de roteiro. É alguém que nós podemos seguir. A maior forma de ensinar é o exemplo. Sempre vai ser assim. E quando nós assumimos essa tarefa de condução de outros seres, o exemplo vai falar sempre mais. Em todos os momentos. Porque quando nós que temos filhos, observamos muitas vezes as atitudes deles, nós nos vemos. Nós nos vemos. Teve um dia que meu filho foi dizer uma coisa com o irmão, eu olhei para ele e disse, menino, tu tá igual a teu pai. Cheio de bocão. A gente pode dizer bocão? Pode, né? Bocão, né? Todo mundo entende bocão, né? E aí, cheio de bocão, eu digo, mas olhe mesmo, cabra, se ajeite. E aí, a gente vê as atitudes. E é bom porque a gente se corrige. Então, é um aprendizado, porque às vezes tem pais, mães, né, os responsáveis que acham que a gente está aqui numa posição diferenciada de ensinar somente. E que os outros precisam de nós, mas não é assim. Numa família, a responsabilidade de todos, nós damos e nós recebemos. Nós aprendemos, é por isso que a gente tem que deixar que os nossos filhos possam falar, possam colocar suas ideias, possam compartilhar as ideias, para que todos aprendam juntos. Porque senão isso não é uma família. Isso é qualquer coisa menos uma família. Então nós temos... Antes era diferente, e o pessoal diz, né? Na minha época não era assim. Mas a gente tem que ir evoluindo, pelo menos isso se espera. Sempre, constantemente. Compreender que, antes de tudo, né, os nossos filhos, a nossa família, não é nossa. É de Deus. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis. Meu esposo estava dizendo um dia desse, ele disse, olha, por favor, me faça a gentileza de não desencarnar antes de mim. Eu digo, meu amigo, não posso prometer nada. Eu não vou prometer isso a você, não. Porque eu não vou aguentar. Eu digo, mas que é isso? Vou aguentar. Vai dizer, vai, ainda bem que foi. Né? Agora eu posso descansar. E ele fica, não faça. Não sei o que. Eu digo, não estou prometendo nada. Como é que eu vou prometer isso? Não posso prometer. Agora, aí eu olhei para ele. Se você quiser prometer não ir antes de mim, eu também agradeço. Né? Qual é a questão? A gente não quer sofrer. A gente não quer. Então é um posicionamento extremamente egoísta. Porque às vezes o outro está na hora, acabou ali, terminou a sua tarefa, está sanando aquele momento, está zerando, está crescendo. E a gente puxa. Não deixa o outro ir. Então isso é egoísmo nosso. Então a nossa família, apesar de ser nossa responsabilidade, não é nossa propriedade. A gente tem que pensar muito nisso. Preparar, eu achei interessante, desde a infância, preparar as crianças para o trabalho e para a luta que os esperam.
Isso é uma responsabilidade que eu acho que as pessoas hoje em dia não estão muito atentas. É por isso que eu digo, eu recomendo que todo mundo, quem tiver, se alguém não tiver o livro Consolador, aqui tem para vender. Lúcia vai me agradecer a propaganda, com certeza. Mas na internet também tem. Então pode pegar, né, para a gente dar uma olhada. Porque preparar, a responsabilidade de preparar as criaturas para a vida. Para as criaturas não acharem que a vida da gente é celular, é jogo, é facilidade. Não, porque eu vou dar aos meus filhos tudo que eu não tive. Porque eu quero que eles não passem por nenhuma dificuldade. Não é que a gente vai impor dificuldade. Mas a gente não pode dar tudo, porque quem tem tudo, não consegue dar valor ao que realmente importa. Então, não, eu quero, meu filho completou ano o mês passado, e aí o celular dele estava assim, obsoleto, bastante, e ele não conseguia baixar aplicativo, coisa da escola e tudo, né? Estava quase aqueles que só recebe e envia as ligações. Aí eu achei engraçado que ele disse assim, aí eu comprei, né? E aí eu digo, tá bom, filho, não sei o que. Ele, tá, mãe, tá outro. Ele disse, eu acho engraçado meus amigos. Aí eu disse, por quê? Eles, todo ano os meninos trocam de telefone. Eu digo, é mesmo? E eles olham para mim e dizem assim, mas tu não vai trocar, não? Tu tá com o mesmo, faz 2, faz 3 anos. Ele disse, não, esse daqui é o que eu preciso. Eu achei o máximo ele me dizer isso. Eu achei o máximo, porque ele não criou a necessidade. Eu não sei se eu tive nada a ver com isso. Que aqui eu não vou ficar me mostrando para vocês dizendo que eu sou boa mãe, né? De jeito nenhum, Deus sabe, e o menino também. Mas de ter a consciência de dizer assim, eu não preciso, não está me servindo, para que eu tenho a necessidade de ficar trocando? Do trabalho, ensinar a eles que nada vem de graça. Que nada vem de graça, que a gente tem que trabalhar para conseguir, tem que suar, e tem que respeitar aquilo. Das pessoas que não conseguem. E para as lutas da vida. Para as lutas da vida. Que nós temos que trabalhar, que nós vamos ter pessoas que não concordam conosco, que não gostam de nós, que vão falar porque a gente é gordinho, porque vão falar que a gente é magrinho, porque vão falar que a gente é branco demais, que a gente é negro demais, que a gente é alto, que a gente é baixo. Tem gente que não vai gostar da gente de nenhuma forma. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de passar para essas criaturas, inclusive aprendendo de que essas coisas são menores, porque o que interessa é o que nós somos em essência. E em essência, todos nós somos lindos, filhos de Deus, luz. Todos nós somos luz. Não dar liberdade demais, né? Porque tem gente que, pela própria questão de não se responsabilizar pelo lar, de não querer se responsabilizar, de não ter tempo para fazer isso, porque isso é uma questão muito importante. Dá tudo, ou libera tudo, ou pode fazer tudo, e não pode. Não pode. Deus nos dá o exemplo de disciplina desde o momento em que nós renascemos, porque nós renascemos lindos, fofos, rechonchudos e totalmente dependentes dos outros. Nós temos a nossa potencialidade de espírito cerceada para que a gente aprenda através da disciplina, devagarzinho, até da humildade, porque você depende dos outros para viver. Então a consciência muito mais adiantada de que nós dependemos disso. E aí simplesmente, não, pode tudo, criança pode tudo. Não pode, porque as crianças não têm discernimento, não têm entendimento. Às vezes a gente nessa idade não, que eu sou jovem, né? Mas a gente mais maduro não tem entendimento de certas coisas, maturidade para certas coisas, que são uma criança. Então existem limites. Meu filho, você não pode fazer isso. Não vou fazer isso. Limites. Porque a disciplina faz parte da nossa existência. Então, isso é algo extremamente importante. As posições que nós passamos, né?
ensinar tolerância, não desdenhar dos outros, mostrar a educação necessária e a responsabilidade de quem tem mais de um filho, não ficar comparando um filho com outro. Porque seu irmão era assim. Porque o seu irmão não precisava, né, não tirava nota ruim. Porque seu irmão sabe tocar violão. Porque seu irmão faz isso. Porque o seu irmão faz aquilo. Cada um é diferente do outro. Cada um é uma individualidade. Então, a nossa responsabilidade é saber tratar disso. Como temos que ter a responsabilidade de tratar os nossos irmãos também dessa forma. A gente fica com raiva porque os outros não fazem o que a gente quer. Como se as pessoas tivessem que obedecer à nossa vontade. Nós somos livres. Livres. Cada um tem que fazer. Não, eu queria que meu filho namorasse com aquela menina. A bichinha, espírita, vai no centro, evangeliza, vai na juventude, mas ele não quer, ele quer a baladeira, lá não sei de onde. E eu vou fazer o quê? Amar e respeitar, desde que ele já tenha discernimento. É claro, né, que como toda mãe, todo pai, a gente chega assim por debaixo dos panos, né, e fala assim, mas meu filho, você está vendo aquela coisa bem chantagista, né? Mas acontece, né? Mas quando o camarada quer, ele vai em frente. Mas respeitar, como a gente tem que respeitar os outros, porque eles têm que ver que nós respeitamos as outras pessoas. Seja ela quem for. Respeitar que o camarada torça pelo 13, a gente tem que respeitar. Vou fazer o quê? Né? Apesar de todo mundo que nasceu em Campina Grande ser campinense. Né? Qualquer dia desse eu levo um puxão de orelha. A gente tem que respeita e a gente tem que entender que essa é a maravilha da criação divina. A diversidade dos seus filhos, iguais diante de suas leis, amados igualmente por ele, mas individualidades, com seus caminhos próprios. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera em comum com todos os espíritos. Ensinar trabalho, caridade, o exemplo. Eu lembro certa feita que nós saímos para uma comunidade de uma cidadezinha aqui perto de Campina, relativamente perto, e aí eu coloquei os meus filhos mais velhos no carro. E a gente foi, né, para lá. Então, assim, a situação extremamente difícil. É aquele que a gente diz assim, é de cortar coração. É de chorar. E eu vi que um deles chorava. Quando chegou numa casa que observou as crianças dormindo no chão. E ele fazendo, eu acho que ele devia ter uns 8, 9 anos. Né? Eu tenho cama, eu tenho casa, eu tenho tudo. Então, identificar que o outro sofre. Isso é nossa responsabilidade. E não só ver que o outro sofre. Ver que maneiras nós temos de sanar a dor do outro. De ajudar o outro. Dar o exemplo de como fazer. Essa é a principal, cumprir os nossos deveres, né, as nossas responsabilidades. Então, ele fala, né, Emmanuel fala, porque já está bem adiantado da hora, desse compromisso que nós temos, desses deveres que nós temos. E aí eu me lembrei de um filme intitulado Mãos Talentosas, não sei quem já assistiu. É a história de Ben Carson, ele é um médico, né? Aliás, ele tem um monte de profissão, aquele homem é interessantíssimo o filme, e eu sempre cito, não só porque muitas vezes a gente vê o sucesso, né? Tem algum tempo atrás alguém passou um vídeo que dizia que as pessoas olhavam a bailarina e achavam que ela estava ali flutuando e dançando e não tinham ideia do que ela passava, né? Vai olhar o pé da bailarina para você ver o tanto que ela tem que se esforçar para conseguir fazer aquilo. E aí muitas vezes a gente só vê o resultado lá na frente, mas não sabe pelo que as pessoas passaram. Mas o destaque que eu quero dar nessa história, precisamente, é da mãe dele. É muito interessante, me marcou demais aquele exemplo,
de alguém, né? Ela criou os filhos só, porque se divorciou. E aí ela, observando o comportamento dos filhos, principalmente o dele, que se tornou alguém extremamente... Ele era muito violento, né? E aí ela vai e ele queria ficar na rua. Ela disse, não. Ele, o irmão, desligou a televisão. Naquela época também não tinha as mídias sociais, a internet, né? Talvez fosse até mais fácil. Mas a firmeza de alguém que sabe que é responsável pelos filhos de Deus. E aí ela vai, desligou, disse, não, nada de ficar assim. Tem que ler 2 livros por semana. E ela era semi-analfabeta. 2 livros. E tem que trazer o resumo para mim. Eu fico imaginando os meninos de hoje. 2 livros por semana. Se fosse 2 gibi, ainda não conseguia ler. Mas 2 livros por semana. E aí, todo o esforço que aquela senhora fez para que os filhos pudessem não só ter uma profissão excelente, ser profissionais excelentes, mas ser homens de bem. Homens de bem. E ele diz, porque ele é adventista, né? Ele diz que em muitos momentos, se não fosse Deus, ele não teria conseguido fazer certas coisas. Então, assim, um agradecimento muito grande. E aí, essa personagem principal na vida de alguém que se responsabiliza pelos outros. Nós temos esse dever de nos responsabilizar. E muitas vezes alguém pode achar, né? Ah, mãe, a responsabilidade, o que fazer, será que é realmente importante? Eu encontrei um texto na internet, eu não sei se vocês conhecem, intitulado Doutoras. Disse que, certa feita, uma senhora foi trocar a habilitação, pelos nomes, né? Aqui que ele cita, acho que é lá dos Estados Unidos, foi trocar a habilitação, e o funcionário perguntou a ela assim, qual é a sua profissão? Aí ela ficou em dúvida, né? Aí ele disse, qual é a sua ocupação? A senhora não tem trabalho? Aí ela disse, eu tenho trabalho sim, eu sou mãe. Aí ele disse, a gente não conta isso como profissão, eu vou botar que a senhora trabalha em casa. Aí ela ficou revoltada. Aí chegou e disse a uma colega, comentou, e essa colega, algum tempo depois, passou por uma situação semelhante. Aí perguntaram, no que é que a senhora trabalha? Aí ela disse que ficou assim, a atendente perguntou, ela disse assim, eu sou doutora em desenvolvimento infantil em relações humanas. Negócio chique da peste, meu amigo. Eu sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Eu jamais pensaria numa resposta dessa. Aí, que a funcionária olhou admirada, né? Porque, imagina, deve ser alguma coisa importante com o nome desse todinho. Aí ela disse que a funcionária foi preenchendo e tal, e ficou, aí perguntou assim, posso perguntar exatamente o que é que a senhora faz? Aí ela disse, eu desenvolvo um programa a longo prazo, dentro e fora de casa. Sou responsável por uma equipe e já recebi 4 projetos. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O grau de exigência é de 14 horas por dia, às vezes de 24. Aí, quanto mais ela falava, mais a funcionária ficava admirada, né? Com aquilo e tal, e preencheu, e depois se despediu, e aí ela volta para casa. Quando ela chega em casa, encontra 3 projetos. Uma filha de 13, uma de 7 e uma de 3 anos. Conversa com ela, fica ali tudinho. De repente ela escuta o 4º projeto chorando na parte de cima da casa. Um bebê de 6 meses. E ela sobe e vai atendê-lo. E começou a rememorar a história que tinha tido com a funcionária. E imaginando e lembrando das responsabilidades e da dedicação que se tem quando se assume o lar. Quando se assume a maternidade, a paternidade. Quando se assume a maternidade, porque é assim, mãe, me ajuda no dever. Mãe, eu tenho que fazer a lição. Mãe, eu não acho meu sapato, principalmente se você é mãe de homem. Né? Eles geralmente não acham nada. Não acha o sapato, não acha a camisa, não acha a toalha. Né?
Eu espero que vá melhorando, né? Olha, um concorda comigo. Não acha. E é engraçado, porque às vezes você diz assim, tá ali, tá não. Tá, meu filho, não tá. Aí você vai lá, quando chega, abre o guarda-roupa. Eu não disse que estava aqui. Você colocou. Você trouxe e colocou. Ou não é isso que a gente escuta? E as coisas que nós vamos passando. Então, é sempre, né, esse chamamento e essa alegria. A alegria de se responsabilizar por outros seres. De ser feliz imensamente. Por ter podido receber de Deus a bênção sublime. De ter recebido a confiança do nosso Pai. Porque muitas vezes nós pedimos. É claro que nós sabemos que os nossos lares não são os oásis cantados por aí. Nem as mães são esses seres angelicais, imaculados, né? São pessoas, como os pais também o são, que têm seus conflitos, que têm seus problemas, que têm suas dúvidas, que erram muitas vezes, mas que têm a coragem de se responsabilizar por algo tão divino quanto receber os filhos de Deus e encaminhá-los para serem homens, mulheres de bem, homens e mulheres responsáveis que darão à vida o que de melhor receberem daqueles que os criaram, daqueles que os orientaram. É por isso que mais do que nunca não só devemos nos responsabilizar por nós mesmos, mas por todos aqueles que nos cercam e particularmente por aqueles de nossa família. Responsabilidade, porque Jesus é responsável por nós e nós temos que dar a nossa cooperação pela responsabilidade de expandir o bem e o amor em todos os recantos onde estivermos. Agradeço imensamente a paciência e a atenção de vocês esta noite. Desejo a todos um ótimo final de noite e a todas as mães que estão aqui, a todas as mães que estão nos escutando pela internet, a todos os pais que são mães, às avós que são mães, aos irmãos e às irmãs que são mães. Eu desejo um ótimo Dia das Mães e uma ótima vida de mãe a todos vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.